Muito bem, vamos dar sequência à jornada de hoje. Nós estamos entrando agora na segunda metade da jornada de hoje. Nós estávamos falando sobre cura mental, que é específica para doença psicossomática. Então, para falar sobre cura mental, eu tenho que começar falando sobre doença psicossomática. Então, vejam vocês pensam que o seu corpo manda alguma coisa? Não. O seu corpo não manda nada. Ele só obedece. Quem manda em você é a sua mente. Entendeu? Às vezes, o seu pensamento. Quem manda em você é a sua mente, a sua inteligência que manda. E o corpo é obrigado a obedecer. Nem sempre ele obedece. Eu às vezes escuto dos meus pacientes assim: eu tenho muita vontade de andar. Eu me aplico nessa ideia de que eu tenho que andar e tenho que andar. Mas o corpo não obedece. O corpo não me obedece. Então, a mente manda. O corpo tem que obedecer se ele tiver capacidade para isso. Entendeu? Capacidade física. Entende? Mas não é o corpo que manda na sua mente. É a sua mente que manda no seu corpo. Entende? Entende? Muito bem. Então, o que é uma doença psicossomática, né? Então, o soma, para iniciar, soma quer dizer, é um sinônimo que significa corpo físico. Não é a soma de algarismos, não. Entende? O psíquico é o mental. E o soma é o físico, é o corpo. Por isso que se chama doença psicossomática, ou seja, nasceu na mente e se manifestou no corpo físico. Então, é uma doença psicossomática. Eu vou dar alguns exemplos de doença psicossomática. Vocês estão sentados? Porque vocês vão ficar muito espantados com o que eu vou dizer. Eu não penso que doença psicossomática é só asma, bronquite, psoríase, alergias. Não. Não. A maior de todas as doenças psicossomáticas se chama hipertensão. Olha o nome como diz. Hiper é uma coisa muito grande. Tensão. Entende? Então, é uma tensão muito grande. E as tensões emocionais fazem subir a sua pressão. E se você vive tensionado emocionalmente, sua pressão está subindo todo momento. Entende? É um mito, né? Imaginar, uma lenda. Ah, eu tenho pressão 12/7, eu tenho pressão 12/8, eu tenho 15 por... Não, meus caros. Você tem a pressão que é adequada para aquele momento da tua vida. Se eu estou na praia tomando uma água de coco, entende? Sentado bem gostoso numa cadeira de sol, a minha pressão é uma. Agora, se eu estou no trânsito, todo mundo buzinando, as motos fazendo aquela barulheira, entende? O farol que não abre, ou quando abre você não consegue andar, tua pressão é outra. É outra. Por quê? Porque nós somos escravos das nossas emoções. Entende? E o maior medidor das nossas emoções se chama pressão arterial. Entende? E a pressão arterial, meus caros, ela depende de um órgão simplesmente notável, chamado coração. O que é o coração? Uma bomba hidráulica. Ela bomba sangue. Ela bomba sangue arterial, bomba sangue venoso, bomba linfa. Circulação linfática. Entendeu? O coração. Entendeu? E, veja você, pressão arterial. É o que os aparelhos medem, né? Pressão arterial. Entende? Então, vamos falar antes sobre nossas emoções. Então, já vou começar falando sobre o seguinte. Por que o computador dá respostas muito mais precisas, né?
Porque o computador não se emociona, meus caros. O computador não se emociona. Nós, humanos, estamos sempre emocionados. Não imagine que vocês não estejam nesse momento emocionados. Não, nós temos maiores emoções, menores emoções. Entende? Eu diria a vocês que só um monge tibetano em meditação pode não estar emocionado, mas ele está concentrado na meditação. Agora, você que está atrás do seu trabalho, você que tem contas para pagar, você que está no trânsito, você que tem família, tem cachorro latindo, campainha tocando, entende? Você é um ser emocional. E veja que eu vou dizer mais. Emoções curam doenças. Emoções causam doenças. Entende? Da mesma forma que uma emoção causa doença, da mesma forma uma emoção pode curar doenças, que é a cura mental. Então, uma coisa, meus caros, se chama inteligência, razão. Outra coisa se chama sentimento. O sentimento está ligado às nossas emoções. Sentir uma coisa é sentir com emoção. Entende? Pensar ou raciocinar, não, pode ser o cérebro. Entende? É um mito também imaginar assim, pense com o coração, como dissesse, pense com amor. Né? Não, o coração é mais anatômico, que mais sensitivo. Entendeu? O coração é mais anatômico. Quem sente, meus caros, é o nosso cérebro, onde moram nossas emoções. Entende? E vejam vocês, né? Você pode ter emoção de amor, por exemplo. Você pode ter emoção de ódio. Né? Entende? Nós temos duas emoções que constam da nossa herança genética. Dessas ninguém escapa, nem os animais. Então, todos do reino animal nascem com essas duas emoções, com essas duas capacidades, com essas duas propriedades, que são o quê? Primeiro, a preservação da vida. É instintivo. O ser humano busca a vida e foge do perigo. Entenderam? Ele busca a vida, foge do perigo. Essa é a razão natural, genética. Entende? Você não pensa, às vezes, para fugir do perigo, não. Se de repente você se encontra numa situação de perigo, a primeira coisa que você vai fazer é fugir do perigo. Ou você vai lutar contra esse perigo. Entendeu? Lutar contra. Se você achar que pode vencê-lo. Entendeu? Isso é instinto. Você já nasceu com isso. Você já nasceu com isso. Só que é o seguinte, meus caros. Um instinto, embora ele seja uma grande propriedade que preserva a vida dos seres do reino animal, o instinto é cruel. Ele é cruel. Por que um instinto é cruel? Porque ele não tem censura. Porque ele é o oposto da razão. Então, vou dar um exemplo bem simples. Você talvez tenha visto isso no seu filho quando ele era bem pequeno. Entende? Uma criança vê um brinquedo de outra criança. Ele vai lá e agarra o brinquedo, puxa para ele. Mas não é dele. Entende? Então, o que acontece? Duas coisas. Ou ele arranca o brinquedo e sai correndo da outra criança, ou quando ele arranca esse brinquedo, a mãe ou o pai está perto e diz, não, senhor, esse brinquedo não é teu. Devolve lá para quem é o dono. Então, o pai e a mãe, a censura é a razão. Entende? Então, o instinto, ele tem o lado bom. Ele preserva a vida. Entende? Mas vejam vocês. Vejam que interessante que é o instinto. O leão defende os seus filhotes. Mas ele come o filhote da zebra, por exemplo. Ele ataca as presas. Mata o filhote da zebra, pega a carne do filhote e leva para os seus filhos. Para alimentar seus filhos. Esse é um instinto. Entende? Então, a própria natureza que criou o instinto é a natureza do instinto.
é crueldade. É crueldade. Então vejam vocês. Eu vou ligar a vocês agora para uma situação assim. Vocês ficam às vezes pasmos, né, de ouvir sobre crimes hediondos. Né? Crimes hediondos. Antes de falar sobre isso, eu vou dar a outra propriedade genética da qual você nasce com ela, que é o instinto de reprodução. O instinto de multiplicação da espécie. Entende? É um instinto sexual. Um instinto de reprodução. Entende? Você nasce já com esses instintos. E como instinto, a palavra instinto, subentende-se crueldade. Crueldade. Entendeu? Por isso, o que aplaca o instinto, a crueldade do instinto, se chama razão. Ou, entre aspas, censura. Entende? Não, você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai preso. Entenderam? Tem consequências. Se você roubar, você vai preso. Entenderam? Então, a razão aplaca a crueldade do instinto. Se a razão existir. Agora, se você, não digo você, se alguém nasce e é jogado na rua, para viver na rua, ele não vai adquirir razão, e nem ninguém vai dizer para ele, não faça isso, que isso aí não pode. Não, ele não tem isso. Para ele tudo pode. Então, se ele quiser fazer sexo, ele rapta uma mulher e faz sexo, estupra. Para ele isso é normal. Entendeu? Isso é natural. Entende? É um instinto dele. Entende? Então o instinto é de uma grande crueldade. E na escala animal, vocês veem isso facilmente, né? Às vezes vocês veem um animal agredindo o outro, matando outros animais, para se alimentar ou para se livrar. Esses dias mesmo eu vi noticiário de que alguns cães pitbulls estavam atacando pessoas, né? É um instinto deles. Aqui é meu espaço, você não pode passar aqui. Ele vai lá e morde a pessoa e quer matar esse intruso no espaço dele. Vocês entenderam? Então, se não tem a razão, a censura, né? O instinto, ele comete atrocidades incríveis. Entenderam? Então, basicamente, estou falando tudo isso, que tudo isso tem a ver com as nossas emoções. E as nossas emoções têm a ver com doença psicossomática, que são as doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Entende? Então, doença psicossomática não é só asma, bronquite, psoríase, alergias, não. Calvície pode ser psicossomático. Cabelos brancos pode ser psicossomático. Entendeu? Diabetes pode ser psicossomático. Câncer pode ser psicossomático. Entendeu? Muitas doenças são psicossomáticas. Mas a campeã das doenças psicossomáticas se chama hipertensão. Por quê? Porque a nossa hipertensão está diretamente ligada às nossas emoções. E nós somos seres emocionais. Tudo bem que tem emoções gratificantes, de alegria, de felicidade, de satisfação. Mas tem emoções perigosas, né? Entende? Perigosas. Entende? E nós, quando não temos emoções, buscamos emoções. O que faz um torcedor de futebol ir ao estádio? Buscar emoções. O que faz a garota ir a um show do seu artista predileto? Buscar emoções. Entende? Então nós somos seres viciados em emoções. E existe uma situação, meus caros, que é a seguinte. Eu digo assim, o triângulo da felicidade está no seguinte: educação física, cuidar do seu físico, proporção, peso, altura, né? Educação nutricional, alimentar, e educação emocional, chamada aí frequentemente de inteligência emocional.
O que é a inteligência emocional? É você desenvolver hábitos para dominar suas emoções. Aí você é um inteligente emocional. E se ensinasse isso nas escolas para as crianças, já nas crianças, se se ensinasse isso, as prisões estariam vazias. Por quê? Porque a ira, o ódio, a raiva sobrepuja a razão. Sobrepuja, passa por cima da razão. Entende? Então, entende? As pessoas cometem atrocidades incríveis. Alguns ainda se arrependem, outros não. Entende? Eles não... Acho que fizeram normal, fizeram aquilo que eles quiseram fazer. Eu acho normal matar os outros, roubar a casa dos outros. Entende? Por quê? Porque eles têm um instinto desenvolvido, mas não a razão. A razão está mansa, está quieta, está mínima ou nenhuma. Entende? Então, assim, as doenças psicossomáticas, meus caros, elas são doenças que nascem na mente, se manifestam no corpo. Entende? A hipertensão é a campeã, é a maior de todas. Entende? E a pressão da gente, ela varia no tempo e no espaço, de acordo com as suas emoções. Entenderam? Em calmaria, tua pressão está baixa. Quando você dorme tranquilo e não leva para a cama nem para o seu sono todas as tuas preocupações, tua pressão durante o teu sono está boa. Entende? Está tranquila. Agora, se você dorme com todos os seus problemas, todas as suas preocupações, até dormindo sua pressão é alta. Entendeu? Então agora eu falei uma palavra mágica, veja. Vocês ouviram as doenças, né, que estão na moda, né? A medicina tem doenças da moda, né? A moda, há pouco tempo, era a Covid. Então os noticiários todos eram Covid, Covid. Agora a Covid perdeu um pouco de força. E o noticiário agora no Brasil se chama dengue. Agora é dengue. Então vejam vocês. Na verdade, cada hora tem uma tragédia. Entende? Nós temos que saber lidar com as tragédias. Esse é o truque. Entenderam? Você saber lidar com as emoções. Entende? As emoções. Tomar cuidado. Entende? Porque as emoções podem te levar ao céu. Mas as emoções podem te levar ao inferno. Entenderam? Entenderam? E as emoções te fazem doente. E as emoções te curam doenças. Através da cura mental. Então a cura mental é a cura pelo poder da mente, pela energia mental, pela força mental. É o mind power, dos provas de língua inglesa. Entende? E é específica para doenças psicossomáticas. E ela é sempre uma autocura. Ela vem de dentro para fora. Entendeu? Ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Embora o fator mais favorecedor para acontecer uma cura mental se chama hipnose. O que é hipnose? A hipnose, meus caros, é um estado de consciência intermediário entre sono e vigília. Ou seja, na hipnose você não está acordado, mas também não está dormindo. É um intermediário entre sono e acordado. E nesse estado de hipnose, você é suscetível a obedecer ordens externas. Entende? Se um hipnotizador consegue hipnotizar uma pessoa e dizer a ela, está muito frio, ela começa a tremer de frio. Aí ele diz assim, não, mas a temperatura muda muito aqui. Agora está muito quente, muito quente. Ele começa a suar. Entenderam? Olha o que é o estado hipnótico. Né? E nós, meus caros, se vocês querem saber, entende? As empresas e as escolas de publicidade e marketing são campeãs em nos hipnotizar através da propaganda de produtos. Entende? Tome isso, fume esse cigarro, tome essa bebida, compre isso. Entenderam? Entenderam? Isso é uma hipnose coletiva. Entenderam? Terrível. Entende? Nós somos sujeitos a isso. Tem pessoas mais
suscetíveis à sugestão. Sugestão é a palavra mágica da hipnose. Entende? É a sugestão. Então, pessoas mais que recebem mais sugestão e obedecem às sugestões, entende? Então, cuidado, entende? Porque pode, às vezes, ser perigosa a sugestão que estão dizendo a você e você vai obedecer a sugestão num estado hipnótico. Existe uma hipnose individual, existe uma hipnose coletiva. Uma hipnose coletiva, entendeu? Mas eu estou vendo, você vê, esses assuntos, né? Eles são muito palpitantes, muito interessantes, né? Para que a gente... Porque tudo que eu falo aqui, meus caros, tem a ver com saúde e doença, entendeu? Esse é o meu princípio. Embora, como digo a vocês, eu sou um médico que trato de dores do sistema músculo-esquelético. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Eu trato de doentes crônicos, doentes difíceis, doentes desafiadores. Entende? Desafiadores. Olha, já fiz isso, já tratei com isso, já tratei com aquilo. Nada resolve. Eu vim aqui saber o que você tem para me ajudar a melhorar minhas dores. É assim que eles falam comigo. Entenderam? Entenderam? Então, no triângulo da felicidade que eu falei, existe, não é? Uma educação alimentar, uma educação física e uma educação emocional. Entende? A inteligência emocional tenta ensinar você a dominar suas emoções, o que é bom. Porque você pode exaltar suas emoções positivas e abafar suas emoções negativas. Entenderam? Não esqueça, você é um ser emocional. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. A escolha é tua. A escolha é tua. Vocês entenderam? Mas eu estou vendo que meu tempo da segunda metade da jornada de hoje está terminando. Prometo voltar a esse assunto nas próximas jornadas. Toda terça-feira aqui, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. 95.7 do FM do seu rádio. Entendeu? Prometo voltar a esse assunto que é muito interessante. Muito bem. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de doenças crônicas e dores do sistema músculo-esquelético, doença de dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos ou pés. Eu tenho 2 clínicas em São Paulo. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e do Estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas: 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Telefone celular de minhas clínicas: 119-7082-8015. Telefone das emergências, quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências: 119-3014-8888. É isso, meus caros. Eu queria encerrar a jornada de hoje transmitindo uma mensagem muito positiva. Muito positiva. Essa mensagem foi transmitida por um dos maiores atletas desse mundo no esporte do basquetebol. O nome dele é Michael Jordan. Muitos vão saber quem é esse atleta. Olha o que ele disse. Olha só. Errei mais de 9.000 cestas, arremessos no basquete. Errei mais de 9.000 cestas. Perdi quase 30 jogos. 26 vezes fui escolhido para o arremesso final e falhei. E, por causa disso, de tanto falhar, por causa disso, me tornei um vencedor. Entende? Então, na verdade, é o seguinte: isso é uma lição de determinação. Ele é um dos mais altos, ou foi,
dos mais altos salários que um atleta pode receber na face da terra. Michael Jordan, entende? E também quero encerrar sempre dizendo assim: ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. E para ser muito feliz, só tendo muita saúde. Sendo muito feliz, tendo muita saúde, você vai ter um raciocínio maravilhoso para poder ganhar dinheiro honestamente. Até a próxima. Obrigado.